Graça e paz, irmãos, é com uma grande alegria e satisfação que estamos aqui novamente para que possamos, mais essa oportunidade, compartilhar com os queridos a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que nos traz luz, esperança e traz salvação. Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que já se iniciou, que está começando, de mais um mês. E aqui vamos caminhando e não vamos nos esmorecendo, vamos sempre persistir em alcançar o alvo que é Jesus Cristo. E para esse momento, para esse tempo, eu queria compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus escrita lá em Lucas. Lucas capítulo 4, do versículo 16, vamos ler até quase o finalzinho do versículo 22. Amém? Vamos fazer uma meditação da palavra de Deus nesse tempo, nesse momento, aqui na Bíblia. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 22, aqui o título que a minha Bíblia traz faz referência que Jesus ele é rejeitado pelos seus, que Jesus vai até Nazaré, onde ele nasceu, onde ele se criou. Ele nasceu em Belém e é criado em Nazaré. Então lá ele parece aos seus conhecidos, parecem aqueles que conhecem os seus pais, seus irmãos, ele é rejeitado. Mas nós queremos trazer nesse momento a enfatizar principalmente a parte até o versículo 22 em que o povo testemunha a respeito de Jesus. Então vamos lá, acompanhe comigo. Pegue sua Bíblia, se você não pegou, pegue lá ela. Abra em Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saía dos lábios. Amém. Até aqui. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por mais esse momento, por mais esse tempo que estamos tendo, que estamos podendo, Pai, usufruir, Deus, da sua palavra, e podemos também nos concentrar naquilo que será ministrado, será dito, Deus. E aqui, Pai, esteja conosco, esteja sobre nós para ungir e para também consagrar e também abençoar os amados irmãos na poderosa e na santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E é isso que nós queremos falar neste momento. O que está sobre nós? O que está sobre você? O que está sobre cada um de nós? Tanto pode ser uma questão de pergunta como uma exclamação. O que está sobre mim? Eu fico perguntando. E o que está sobre nós? Nós estamos exclamando. O que está sobre nós? Vai depender muito do nosso momento, da nossa vida, do que nós estamos passando. Porque às vezes nós não sabemos entender com exatidão o que está sobre nós. Ficamos pensando, mas o que é isso que está sobre nós? O que está acima de nós? Às vezes começamos a pensar assim, exatamente no nosso convívio diário, o que está sobre nós. Às vezes nós somos sobrecarregados, então isso dá a entender que está sobre nós um peso. Está sobre nós uma situação adversa que nós não conseguimos às vezes nos desvencilhar, não conseguimos às vezes nos preparar de forma mais clara, mais subjetiva, de forma que seja exatamente que atenda a todos os aspectos de todas as pessoas, porque às vezes nós entendemos que existe um peso sobre nós. E às vezes esses pesos são variados, porque o que pode estar sobre nós às vezes são os pesos dos problemas, os pesos das necessidades, o peso do trabalho. Também pode ser os pesos das cobranças. Olha só, às vezes você, com essa situação de pandemia aí, às vezes alguma das contas você não conseguiu honrar com fidelidade, então alguém está te cobrando, então você fica com um peso de cobrança sobre você. Assim como você é empresário, tem um peso dos colaboradores. Assim também você tem um peso das suas decisões.
assim como você também tem o peso das famílias, o peso da sua família, o peso dos filhos, até mesmo o peso da igreja. Então nós às vezes nos colocamos sobre esse fato de que tudo vem sobre nós, tudo vem para pesar em nós, mas nem sempre deve ser só um fardo em nossas vidas. Também deve ser um lugar em que nós podemos tirar de aprendizado, porque alguma dessas situações nós devemos aprender, porque às vezes pode ser Deus trabalhando em nós para nos fortalecer. Então por isso que vem algumas situações que ao nosso primeiro ver é um peso, um fardo que vem para nos esmagar, mas não é. Existem circunstâncias adversas, existem planos que não são bem realizados, existem alguns momentos de instabilidade, mas nem tudo é só lamentar, só chorar ou só tristeza. Existem pontos positivos, por mais que às vezes eles sejam um pouquinho menores, mas eles são muito valiosos. Para muitos, a caminhada cristã às vezes pode se tornar um fardo não muito agradável, às vezes difícil, às vezes solitário, às vezes com muitos conflitos. Mas se nós não levarmos a sério a caminhada cristã, nós não estaremos preparados para a chegada de Jesus. Porque Jesus não disse que nós não iríamos passar por aflições. Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês passam por aflições, tenham bom ânimo. E ainda usa o apóstolo Paulo para escrever lá em Filipenses 4,4, fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É para nós vivermos uma vida de alegria. Porque sobre nós não está o peso do mundo. Sobre nós está a direção do Espírito Santo. E hoje pode ser um dia de cumprimento da Escritura na sua vida. Olha só que maravilha, que bênção. Já parou para pensar nisso? Que no abrir da Bíblia, vocês podem estar lendo algo que pode estar dizendo algo referente a você. Então, em Jesus aconteceu isso. Jesus foi ler a Bíblia e quando ele leu a Bíblia, exatamente se concretizou, aconteceu exatamente aquilo que ele estava lendo. A profecia foi realizada. Por isso eu quero falar com os queridos sobre o dia do cumprimento da Escritura em sua vida. Isso quer dizer que é o dia que você entendeu a Escritura na sua vida, que foi importante, que foi um divisor de águas, em que até o ponto que você só lia a Bíblia só por ler, até o ponto que você leu a Bíblia e entendeu a Bíblia. Fez com que ela fosse diferente e trouxe luz ao seu entendimento. Vamos lá, primeiro ponto para hoje. A nossa terra natal pode ser o local do cumprimento da profética. Olha só que maravilha. Vamos ver aqui. Nós lemos, vamos ler de novo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que Jesus leu, Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Mas olha só que interessante, onde Jesus estava? Jesus estava na sua terra natal, Jesus estava onde ele foi criado, Jesus estava onde ele aprendeu com José as artes da marcenaria, de mexer com madeira, aonde as pessoas conheceram Jesus criança, tiveram o privilégio de conhecer Jesus criança. E nós temos aí o privilégio apenas de ver Jesus em ação. A única ênfase que dá é exatamente quando Jesus vai com seus pais a Jerusalém, e com aproximadamente 12 anos depois, nada disso mais é relatado na Bíblia. Então aqui em Nazaré, eles tiveram esse privilégio de estar com Jesus. E Jesus vai a Nazaré exatamente para ler essa passagem das Escrituras e afirmar que elas foram cumpridas. Porque olha só que interessante, às vezes nós pensamos que nós precisamos ir para outros lugares para que a palavra de Deus se revele para nós. Às vezes precisamos, eu quero me mudar, eu quero ir lá para aquele templo, eu quero lá ouvir a pregação lá daquele outro pastor, daquele missionário, daquela outra pessoa. Mas às vezes não é necessário precisar ir para outros lugares, porque a palavra de Deus está tão fácil ao nosso alcance.
Então, às vezes, exatamente na nossa casa, exatamente no seu lar, exatamente na sua igreja, que Deus quer muito falar com você. A nossa terra natal, ela não deve ser um motivo de ser insignificante, né? Nazaré. Quando as pessoas falavam assim, Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazaré por si, eles tinham, as outras pessoas, os outros judeus, tinham entendimento que lá em Nazaré não saía nada de bom. Então Jesus, exatamente, vai para o nada de bom, pelo ponto de vista humano, para que ele venha sair de lá. Exatamente onde o humano falou que não tinha nada de bom, foi da onde que Jesus saiu. Onde o melhor saiu, onde o melhor foi criado e onde o melhor foi dizer do cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Então, não importa se onde nós moramos, nós devemos honrar onde nós moramos. Eu nasci na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, talvez muitos não conheçam, mas é uma cidade aqui do Paraná, que fica lá na divisa com a Argentina, e lá estão residindo meus pais. E é interessante porque tem muitas pessoas às vezes que nascem numa cidade pequena, que crescem, que se desenvolvem, que evoluem até financeiramente, que ficam até, vamos colocar assim, que começam a ter alguns certos patamar de reconhecimento na humanidade, então começa a falar que não mais nasceu naquela cidade, coloca uma cidade de referência maior, coloca talvez a capital do estado, mas esquece das suas origens. Jesus veio de Nazaré para então começar a ministrar ao mundo. Ele estava passando pelas outras sinagogas, estava ministrando nos outros locais, mas em Nazaré que foi que ele abriu no livro, no pergaminho de Isaías, desenrolou, porque o livro até então não é como nós conhecemos, assim, todo folhadinho, bonito, ele era enrolado. Então Jesus desenrolou a parte onde ele queria achar, achou, leu. Então de Nazaré que saiu a profecia do cumprimento da palavra de Deus na vida de Jesus e para a nossa vida também. Porque nós precisamos também usar o conhecimento com o povo para apresentar a palavra de Deus a todos. Nas sinagogas era interessante que só podia ler algo da Bíblia quando se alguém fosse convidado. Então Jesus certamente foi convidado por alguém, alguns dos entendidos da sinagoga, para fazer ministração, para fazer a leitura de Isaías. Então quando Jesus conhece essas pessoas, as pessoas querem convidar Jesus. Então Jesus vai lá, é convidado, ele pega a palavra de Deus, ele se levanta, lê, que é para ler, e depois ele senta. Ele usa essas ligações, ele usa esses pontos, essas conexões entre ele, as pessoas e as demais pessoas. Nós precisamos ter conhecimentos das palavras que iremos ler. Jesus tinha absolutamente entendimento daquilo que estava lendo, porque ele estava junto desde o momento que essas palavras foram ditas a Isaías. Então Isaías entendeu que era ele, o homem que estava para evangelizar, estava para ungir, estava para enviar, estava para restaurar, estava para libertar, e também não estava errado, era ele. Mas acima de tudo, o primeiro ainda é Jesus. Olha só que interessante. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Na nossa terra natal pode ser o local do cumprimento profético em nossa vida. Segundo ponto, a leitura da Escritura pode revelar com exatidão a profecia de nossa vida. Olha só que maravilha. Então vamos ler novamente aqui o que Jesus leu, que se realizou na vida dele e também na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só que palavra que Jesus leu, que profecia que Jesus leu. O Espírito Santo está sobre nós, nos santificando para ministrar aos pobres. Por que que Jesus fala assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres? Jesus, ele é ungido de Deus, por isso que ele é o Messias, o Cristo, o ungido. E ele veio exatamente para os mais necessitados, veio para os pobres, para os doentes, para aqueles que realmente carecem e têm o seu coração mais aberto para receber a palavra de Deus. Porque nós vemos os escribas, vemos os fariseus,
vemos muitos sacerdotes que eles tinham um entendimento humano, mas o coração não estava aberto para receber mais de Deus. Então aqui Jesus está, e também junto com Jesus estamos nós, estamos direcionados pelo Espírito Santo exatamente para trazer aos pobres, aqueles que têm o coração mais aberto para falar a respeito de Jesus. E o Espírito está também sobre cada um de nós, porque o próprio Jesus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito do Senhor é que está sobre nós. Nós temos a missão de libertar os aprisionados do pecado e mostrar a luz a eles. Como faz isso? Nós devemos falar que a lei de Deus é uma lei justa, perfeita, agradável e boa. Ela não é algo que faça com que nós vivamos de forma penosa. Não é algo que faça com que nós vivamos de forma triste. É algo que nós vivemos de forma alegre. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão aprisionados no pecado, aqueles que acham que não tem mais saída, porque existe sim uma saída, existe sim uma luz no fim do túnel, existe sim uma luz que veio ao mundo trazer a luz para todos nós, mostrar a luz a eles. Essa luz é Jesus. Por mais que muitos não quiseram, não aceitaram essa luz, desejaram mais as trevas, mas ela veio e ela está em cada um daqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus é a luz do mundo. Nós também vemos que para demonstrar aos povos que Jesus é a saída desse mundo que está em conflito, desse mundo que está cada vez mais decaído. Jesus, ele diz que ele é a porta. As ovelhas entrarão nele para se refugiar e sairão dele para encontrar pastagem. Jesus é a porta, Jesus é a saída para um mundo em trevas e a entrada para um mundo de paz. Olha só que maravilha, que porta abençoada que é essa. A porta que nos tira do mundo e nos traz para a luz de Cristo. E o interessante, para também ensinar que este é o ano da graça de Deus na vida de todos os seus filhos. Quando Jesus leu assim, ia pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus inicia o período do seu ministério, que durou apenas 3 anos, aproximadamente 3 anos, um pouquinho mais talvez, mas o interessante é que quando Jesus começou a ministrar era exatamente o ano 50. Ou seja, era o final de um ciclo que chamava do ano do jubileu, ano dos 50 anos, seguindo a lei de Moisés, que quando você lavrava a sua terra por 49 anos, no ano 50, então a terra deveria descansar. Jesus, ele vem exatamente nesse ano, no ano aceitável do Senhor, no ano do jubileu, para exatamente falar a eles que ele veio para libertar o povo, que ele veio para ensinar o povo, que ele veio para trazer vista aos cegos. Os cegos também poderiam ser aquelas pessoas que estavam tanto tempo presas nas masmorras, enfiadas nas cavernas, que como a luz não entrava, então a sua visão ficava muito sensível. Então quando eles eram libertados, que eles saíam afora, que eles saíam da onde eles estavam presos, a luz ofuscava os seus olhos, então eles não conseguiam enxergar. Então Jesus vem ser a luz para os cegos. Jesus vem ser a libertação para os presos. Jesus vem ser a porta para aqueles que estão aprisionados para a saída. Então Jesus, como ungido de Deus, ele veio fazer a obra salvadora, a obra redentora para salvar, para restaurar, para purificar os corpos que assim o aceitam ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto. A conclusão da leitura pode trazer um forte testemunho a todos. Olha só o que aconteceu quando Jesus ele terminou de ler. Quando ele terminou de ler, Jesus fecha o livro. Vamos ler aqui. Versículo 20. Tendo fechado o livro, ou tendo enrolado novamente o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam
dos lábios. Olha só, isso aqui tudo diz respeito a Jesus. Depois vai ter uma situação que as pessoas vão começar a falar: ah, mas esse não é fulano, não é filho de José, não, seus irmãos não são fulano, 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 ele não é isso, não é aquilo. Mas o interessante é até esse ponto, a respeito de que não precisamos de muitas coisas para chamar a atenção do povo. O que fez? Jesus apenas leu esses 2 versículos. Naquela situação, naquele momento, a Bíblia, que se tinha visão, que se manuseava, não era separada como nós temos separado por capítulos e versículos, era um texto somente. Era um texto único, era uma escritura única. E Jesus vai lá exatamente nesse ponto e lê. Quando ele termina de ler, o que Jesus faz? Ele enrola de volta, ele devolve então para o assistente e ele se senta. E todos ficam olhando a ele, todos ficam com os olhos fitos, todos ficam esperando uma ação, uma reação de Jesus. Com isso, com esse simples momento, Jesus chama a atenção de todo o povo. Interessante é que nós aprendemos o seguinte, que às vezes nós queremos forçar as pessoas serem atraídas por nós, que nós venhamos a chamar a atenção das pessoas. Às vezes não precisamos nos esforçar de forma extravagante. Precisamos apenas ser simples, apenas ler o que está escrito e assim nos assentar e cumprir com a nossa missão. Fazer o que é para ser feito. Eu li, agora eu vou sentar e agora eu vou explicar aquilo. Então isso foi suficiente para chamar a atenção de todos, porque a declaração do cumprimento profético foi tão clara como uma água bem cristalina. Porque Jesus diz assim: então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha só que momento interessante. Podemos até tentar imaginar a situação. Jesus está lá, de pé na frente de todas as pessoas na sinagoga. Então Jesus faz essa leitura. Ele devolve, se assenta e declara: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus não fez rodeios, Jesus não ficou fazendo explicações elaboradas. Jesus apenas decretou: hoje se cumpriu as escrituras. Se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir. Porque Jesus está declarando: hoje vocês estão diante daquele que Isaías estava dizendo. Ele, Jesus, é ungido. Ele, Jesus, veio para evangelizar os pobres. Ele, Jesus, veio para trazer libertação, restauração a todos aqueles que o aceitam. Ele, Jesus, veio apregoar, veio mostrar que é o ano aceitável do Senhor, que é o ano da graça de Deus, o ano da libertação que Deus espalha e alcança até a nossa geração. Porque se não fosse alcançar até a nossa geração, talvez o mundo já não existisse mais e talvez Jesus já teria voltado antes ainda. Mas não, porque nós temos uma missão. A nossa missão é fazer com que o mundo ouça a respeito de Jesus. Não temos a obrigação de fazer com que obrigar a cada um e a cada uma a crer. A nossa obrigação é falar. Se ouviu ou se não ouviu, nós precisamos falar. Nós precisamos ministrar. As pessoas vão ouvir as nossas palavras e comparar com as nossas ações. Humano é interessantíssimo demais. O tanto que o humano pode ser crítico e o tanto que o humano pode ser irrelevante. Mas quando nós afirmamos que frequentamos uma igreja, que somos cristãos, que somos crentes, alguém sempre vai estar de olho e vai falar assim: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Ah, mas você não vai naquela igreja lá? Por que você está fazendo isso? Ah, mas você não é... Perdão. Você não é conhecido daquele fulano lá? Por que você faz isso? Ah, mas você não... Então sempre fica naquele julgamento. O mundo nos julga. Jesus nos salva. O mundo, ele cada vez mais cava um buraco para se afundar. Jesus, ele vem para nos resgatar. Nós precisamos exatamente buscar ter atenção naquilo que nós falamos e fazemos. Porque nós vamos ver que muitas pessoas podem depois testemunhar a respeito de nós. Olha só que interessante o versículo 22. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Olha só que interessante.
Todos testemunhavam, olha, Jesus está ministrando, está pregando, nossa, que maravilha. Eu ainda não entendia dessa forma, agora eu entendo, meus ouvidos se abriram claramente, minha visão também, enxergam claramente agora para poder ver aquilo que eu via, mas não conseguia compreender, não conseguia interpretar, não conseguia distinguir entre uma coisa e outra. Isso é maravilha, é bênção. Não importa onde nós saímos, importa que nós venhamos a servir a Deus verdadeiramente. Então não importa, para que Jesus se fosse sair de Nazaré, ou de Jerusalém, ou de Belém, da onde que seja, para Jesus não importava. Mas para as pessoas lá importava muito. Ah, saiu de Nazaré, ah, de Jerusalém, ah, lá de Sidom, ah, lá do pé do Monte Hermon, ah, Cafarnaum. Mas Nazaré, não importa da onde você saia. Não importa aonde você foi criado, não importa a terra, importa ao Deus que você serve. Importa ao Deus que está sobre você, ministrando sobre você. E aqui nós já queremos concluir dizendo e lendo alguns versículos que diz assim, Jesus, ele descreve claramente no livro de João, capítulo 12, no versículo 8, que fala assim, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui Jesus, dando uma dura nos seus discípulos, quando Jesus vai lá visitar alguns irmãos, Lázaro, Marta e Maria, então Maria pega um vaso de alabastro e derrama sobre Jesus, unge os pés dele, então os discípulos ficam muito bravos, falam assim, por que não vendia isso, dá aos pobres? Então Jesus dá essa repreensão, porque os pobres sempre tendes com você, mas a mim nem sempre vos tendes. Mais à frente, Jesus diz aqui em João capítulo 16, versículo 7, que ele fala o seguinte, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá sobre vós, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui então está Jesus falando, eu preciso ir. A minha missão aqui está finalizando, está terminando. Eu preciso ir porque eu preciso mandar outro para ficar com vocês. Preciso mandar o Consolador, preciso mandar o Espírito Santo para estar sobre vocês. E isso acontece, porque nós vamos ler em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, exatamente quando o Consolador vem. Porque antes de Jesus subir, ele ainda fala no versículo 8 do capítulo 1, que fala que mais recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, onde Jesus subiu. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui desceu quem está sobre nós. Desceu o Espírito Santo. Ele não só está sobre nós, como também deve estar dentro de você. Deve estar em você. Porque a Bíblia também diz que nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus. Então olha só. O que está sobre nós? Seja sempre a graça, o poder e a misericórdia de Jesus, para honrar e glorificar o nome que está acima de todo nome, a palavra que está acima de toda palavra, a profecia, as escrituras que está acima de qualquer outras escrituras, porque ela é única e é verdadeira, a Bíblia é sagrada. Então, leia, deixe ela ministrar no seu coração, porque hoje pode ser que ela esteja trabalhando em sua vida. Hoje pode ser um dia de transformação real em seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e assim vamos abençoar esse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela sua palavra, que o Espírito que esteve sobre Jesus, que está em Jesus, também é o mesmo que está sobre nós, o Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por esse momento, pela forma que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, que nós possamos buscar do Senhor sempre a sua graça, a sua misericórdia e o perdão, Deus. Perdoe, Pai, porque nós
pecamos e carecemos da sua misericórdia, Deus. E obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs, suas misericórdias não têm fim. Nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe. Se essa meditação falou com você, por favor, compartilhe com quem precisa ouvir, precisa escutar, porque é um momento favorável para compartilharmos a palavra de Deus. É um momento da graça de Deus para que possamos compartilhar a mais pessoas, compartilhar a mais gente. Então não fique com a bênção toda para você. Se te abençoou, abençoa o próximo. Então não deixe também de como os demais sempre falam, não deixe de inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de curtir se você está assistindo pelo Facebook, não deixe de compartilhar. Que Deus te abençoe, tenham um dia abençoado na graça e na paz de Jesus Cristo. Lembrando que domingo, hoje, culto de Santa Ceia às 19 horas. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus, que Deus os abençoe. Até logo mais à noite, se assim Deus permitir, com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém!